No mês passado, a inflação acelerou 1,62%, após uma alta de 1,01% em fevereiro, segundo o IBGE. Puxada pela disparada dos preços dos combustíveis, foi a maior taxa para os meses de março desde 1994, antes mesmo da implantação do Plano Real. Para tentar segurar a inflação, o Banco Central sinaliza que vai aumentar a taxa de juros. Sobre este assunto, eu converso agora com o economista Danilo Orcida. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, boa tarde especial a todos os telespectadores. Danilo, quando o Banco Central fala que vai aumentar a taxa de juros para segurar a inflação, o que isso significa na vida das pessoas? Olha, a política de taxa de juros, ela tem duas finalidades nesse momento. Acredito que a primeira delas é gerar um estímulo ao investimento externo, porque na medida em que se aumenta a taxa de juros, se aumenta a remuneração do capital, em especial dos investimentos. Então, isso atrai rentistas, aqueles que são investidores. O Brasil se transforma num interessante local para os investidores. Agora, em contrapartida, acredito que o ponto negativo dessa medida é que encarece o custo do acesso ao crédito. Em contrapartida, na medida em que se aumenta a taxa de juros, o financiamento, né, seja do financiamento por parte das empresas, no financiamento de produção, seja o financiamento do consumo ou o refinanciamento de dívidas por parte das famílias, encarece um pouco mais, fica mais caro. Então, eu vejo que a medida nesse atual contexto, né, tem por finalidade não só atrair investimentos, né, para o Brasil, como, de certo modo, conter também, em certa medida, o consumo. Danilo, a gente, como você disse, é uma boa estratégia para os investimentos, mas quando a gente fala daquela dona de casa que está com dificuldade de comprar um arroz, que está com dificuldade de comprar uma cenoura, é bom para ela também? Para o pessoal que vai ao supermercado? Certamente não. Asseguro que estamos diante de um cenário que o cidadão médio é o mais penalizado. O cidadão médio no atual contexto econômico, o cidadão é quem sofre com o desarranjo econômico, com a disparada de preços diante do cenário inflacionário que vivemos. Há pouco, no início da chamada, foi apontado o cenário da inflação, mais um aumento no indicador da inflação. A nossa inflação já encontra-se na casa dos 2 dígitos. Então, quando observamos o cenário da inflação acumulada, a inflação já ultrapassa a casa de 10%. Isso significa que se a recomposição da renda não acontecer dentro da mesma proporção, o brasileiro terá corrosão do seu poder de compra, né? De certa forma, se o brasileiro não conseguir ter uma recomposição da sua renda na mesma ordem, na mesma proporção, ele perderá poder de compra. Então, temos de fato uma disparada de preços nos alimentos, disparada de preços nos combustíveis, e tenho insistido na ideia e sustentado a ideia e o argumento de que esses setores essenciais da economia, como é o caso dos combustíveis, como é o caso do setor dos alimentos, são setores que precisam ser tratados como setores essenciais. Setores essenciais na economia, considerada a sua essencialidade, precisam de uma atenção especial. É muito oportuno o atual cenário, já que falamos de um cenário de reforma tributária, por exemplo, para pensarmos caminhos para a desoneração tributária, né, do setor da alimentação, do setor dos itens da cesta básica, do setor dos combustíveis, por que não, do setor da energia elétrica, que também é altamente tributado no Brasil. Ora, é impensável pensarmos que os combustíveis no Brasil têm uma tributação que alcance a ordem de quase a metade do valor do consumo. De R$100 de um abastecimento, quase R$50 é tributos, assim como uma tributação dos alimentos da cesta básica, é quase 40% do valor do produto pago pelo consumidor final. Então precisamos pensar caminhos, né? Caminhos para desoneração desses setores, caminhos que permitam, né, transformar esses itens em itens mais acessíveis
à população, né, que de fato são itens essenciais na vida do cidadão médio.